Muito bom. Bom dia para todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Acho que está todo mundo em casa aí, né? No conforto. A gente está acostumado a fazer Caim pessoalmente, né? Eu que sou a pessoa que gosta de tomar café, o meu cafezinho está aqui do lado e eu sempre que vou ao Caim, eu procuro tomar café e conversar com todo mundo, né? Eu acho que isso faz um pouco de falta, mas não perde o brilho e eu fico super feliz de participar mais um ano com vocês, né? Aqui representando a Holland Brasil. Já já eu conto um pouquinho sobre a nossa empresa e sobre o que a gente pode fazer pela música, né? A Holland, como o Gustavo acabou me antecedendo no vídeo aí, ele é o nosso gerente comercial, é uma empresa de instrumentos musicais e a gente tem N soluções, né? Eu sou André Luiz, como o pessoal acabou de apresentar, e eu sou coordenador da parte de produtos, da parte de teclas, tá? Então, é uma parte que provavelmente interessa bastante gente aí, teclado, piano, a parte de tecnologia da Holland está sobre o meu comando aqui no Brasil. Bom, eu adoro o pessoal, eu sou uma pessoa de que gosta de dar abraço, e meu chefe até briga com isso por conta da pandemia, né? Mas a gente vai tentar se adaptar e fazer essa apresentação de uma forma que fique legal para vocês compreenderem também. O nosso desafio é muito legal nesse bate-papo de hoje. Aliás, não é palestra, tá? Eu adoro o fato de que esse espaço aqui, ano passado a gente teve essa experiência, é um espaço aberto para vocês fazerem as suas perguntas conforme eu for falando, tá? O nosso desafio hoje é sobre a necessidade de ter um piano digital na escola de vocês, né? Eu vou abrir uma apresentação aqui, como eu disse, eu sou a pessoa que adora os encontros presenciais, mas hoje a gente vai ficar na apresentação, não vai ter jeito, né? Eu queria só que vocês confirmassem se vocês conseguem ver a minha tela com o meu nome. Sim, tudo certinho. Ótimo. Bom, gente, então, como eu disse, meu nome é André Luiz, não das casas André Luiz, né? Seria muito bom que eu receber várias doações hoje, mas não é o caso. Eu sou coordenador das áreas de piano e teclados da Holland Brasil. A Holland, para quem não conhece, né, é uma empresa japonesa que tem mais de 50 anos de mercado, né? E a gente faz exclusivamente instrumentos musicais, né? É o nosso nicho, é uma empresa que começou lá atrás pequenininha, né, mas já tem uma série de produtos. Hoje eu falo com vocês de piano em específico, que a gente tem muita coisa legal, muita coisa que pode agregar no dia a dia de vocês. Aqui no Brasil, a gente está há 30 anos aqui no Brasil, né? Então a gente já tem toda a estrutura completa aí, tanto da parte comercial quanto da parte de especialistas, né? Eu sou um deles que cuida da parte de teclas, mas a gente tem especialistas em outras áreas, tem um setor de suporte técnico, tem toda uma estrutura aqui no Brasil de geração de conteúdo, enfim, é uma empresa super bem estabelecida por aqui já. E aí, né, esse é o nosso desafio de hoje, o desafio que a Valéria lançou para mim. A gente sabe que o piano é um instrumento super meticuloso, né? É um instrumento que ele é porta de entrada para várias pessoas, né? Na música, às vezes a pessoa toca um outro instrumento, canta, mas no fim das contas ela acaba aprendendo a tocar alguma notinha ali no piano, né? O meu exemplo pessoal é que eu comecei lá na minha adolescência, né? Sou muito grato a vocês, professores, né? Eu tive a satisfação de numa oportunidade de um encontro com o Caim, encontrar minha professora, a Tânia, que me deu aula lá no Conservatório Villa-Lobos, né? Então, eu fiz aula de piano popular por lá e foi super legal encontrá-la depois de tantos anos, assim, né? É, e aí a gente vê alguns desafios agora nesse tempo novo, né? E aí a pergunta é provocativa, porque se a escola precisa de um piano digital, essa é a pergunta, né? Como um piano digital pode te ajudar no dia a dia? Esse piano é tão legal quanto o piano acústico, né? Eu acho que são os nossos desafios desse bate-papo de hoje, tá? Aí eu respondo para você que sim, a sua escola precisa de um piano digital. Mas por que ela precisa? Que modelo? Precisa ser esse modelo de cauda gigantão aí?
que na maioria das vezes não tem um bom custo-benefício, esse que é o ponto também, né? Eu vou falar de alguns modelos aqui da Holland. A Holland é uma empresa que tem desde os pianos compactos, pequenininhos, aqueles lá que a gente coloca em cima da mesa, monta num quarto, num cantinho ali da escola de música, até os pianos de cauda, nesse caso é o GP609, é o nosso maior piano nessa foto. Mas, uns 2 anos atrás, a Holland não tinha aquele piano super custo-benefício, né? Que você fala, poxa, preciso de um piano que tenha um conjunto legal, mas que não seja também o preço de um carro, né? Então, a Holland, 2 anos atrás, lançou o FP10, tá? Eu acho que no ano passado eu dei uma pontuada sobre ele, e hoje eu quero falar de modelos de custo-benefício que a Holland tem e coisas que podem ajudar no dia a dia de vocês, coisas que vocês podem comentar, inclusive, com seus alunos também. Eu gosto de começar, gente, com um sistema de teclas, tá? Sempre que a gente olha para o piano digital, né, o primeiro desafio é, puxa, mas parece com um piano acústico, um sistema de teclas, como que funciona, né? Porque é super importante a ação das teclas para você ter uma sonoridade legal de piano, né? Então, o FP10, que é o nosso modelo de entrada, ele já começa super legal. Vamos olhar lá para o piano, né? Fechou o olhinho, olha para o piano acústico. É como um violão, né? As cordas mais graves, as notas mais graves, têm cordas mais grossas. E lá nos agudos, cordas mais finas, né? Então, o que acontece lá no piano acústico? A gente tem que colocar um pouquinho mais de força na mão esquerda, nos graves, e um pouco menos de força na mão direita. Aqui no sistema de teclas do FP10 acontece exatamente assim. E o legal de falar é que esse é o piano de entrada da Holland, né? Então, desde o primeiro piano, ele está desligado ainda, não estou nem falando de sons. Ele já tem um sistema super legal e que ele é progressivo. Ele começa mais pesado no grave e vai ficando mais leve no agudo. Ele também tem a sensação, né? Então, quando você passa a mão em cima das teclas, e eu convido vocês a conhecerem os pianos da Holland, né? Seja numa loja, numa oportunidade que vocês tiverem, passa a mão em cima das teclas do piano que vocês vão sentir isso. Se chama Ivory Feel, Ivory é marfim em português, né? Então, e o feel sensação, é a sensação de marfim, que é um material que eram tradicionalmente feitas as teclas de um piano, né? E aí, esse nome bonito, Ivory Feel, né? A Holland inventa uns nomes em inglês, ele evita escorregões, que é super legal, né? Às vezes você tá, na primeira semana você tá tocando escala de dó ali na manhã, né? Mas aí, conforme vai passando o tempo, você fica mais rápido e aí precisa de um sistema de teclas que te ajude na sua execução. Em lugares quentes, por exemplo, agora a gente está numa época de calor e tudo, mas vamos imaginar que um músico do Nordeste, por exemplo, ou de um lugar quente, você está tocando ali um tempo, começa a suar as mãos. Então, esse sistema também absorve o suor das mãos, tá? Então, não é só para ficar bonitinho, parecendo um piano mesmo no visual, né? Que você vai passar a mão e vai sentir ali, não. Ele é um sistema que também ajuda na parte de execução, tá? E, por fim, ele tem um outro nome maravilhoso que eu fiquei uma semana estudando para falar para vocês, que é o escapement. Ó, escapement. Ele é conhecido como duplo escape, tá? O que é isso? Se você tocar num piano acústico, você vai notar que quando você baixa a mão bem devagarinho em cima da tecla, se você tiver um por aí, você pode testar isso. Você vai ter um degrauzinho no final da tecla. E aí nos pianos da Holland, de novo, super legal, que é no piano de entrada a gente já tem isso, você tem esse degrauzinho que facilita a execução de notas repetidas, que são muito comuns, né, no repertório clássico, né? Você pega peças clássicas que têm a mesma nota repetida ali várias vezes, então vai servir tanto para um extremo iniciante, que vai ter confiabilidade, né, de ter um instrumento que vai atender ali, eu estou te falando de toda a linha de pianos da Holland, e também de uma pessoa já mais experimentada, mais profissional, um professor que vai tocar e ele vai, opa, esse sistema aqui me responde. E aí, obviamente, é um sistema responsivo, né? Ele tem a dinâmica, tocou fraco, vem um som, tocou mais forte, vem outro. E, aliás, falando em sons, a Roland tem uma tecnologia que se chama Supernatural, tá? Supernatural, né? Para os pianos. E aí tem outros sons além de piano acústico. Essa tecnologia em específico eu vou falar mais para frente, de como a Roland chegou nesse som, mas aqui no FP10 ele tem 15 timbres internos, que já são os timbres básicos, ali você tem piano, piano elétrico, vibrafone, órgão, cordas,
Tem aquele som de jazz sketch que é super legal, gente, da Holland, que é um som de vozes. E eu tô falando muito, eu quero colocar um pouquinho de música. Um dos slogans da Holland é que a vida é melhor com música, né? Então eu vou colocar um pedacinho só para vocês ouvirem alguns sons aqui da FP10 e vocês me confirmam que vocês estão ouvindo, tá? Vou colocar um outro. Só uma amostrinha, né? Esse vídeo está no YouTube da Holland, se chama Holland FP10, vídeo demonstrativo dos timbres. Obviamente você não vai entrar agora, você vai entrar depois que eu terminar de falar e vai ouvir todos os sons. Ah, só de curiosidade, vamos colocar o Jazz Sketch, que é o som que eu falei. Esse som aqui ele imita vozes, tá? Olha que legal. Bacana, né? É um som super clássico da Holland. Quando você toca fraco, ele vem esse som cantando, e toca forte, ele faz esse som, né? Então, vocês veem que tem sensibilidade nas teclas, dependendo da força que você toca, tá? Dá para misturar sons? Dá também. Dá para fazer duo, misturar um piano com cordas? Sim. Tem um ponto aqui no final que eu pontuei, que é polifonia. Gente, eu não sei se todos vocês sabem o que é polifonia, e é um assunto que eu adoro abordar, ele é extremamente técnico, mas é super importante para vocês quando estão escolhendo um instrumento, indicando um instrumento para o aluno de vocês. Polifonia é a quantidade de notas que você consegue tocar num piano, tá? O que é isso? E na prática, né? Como ajuda a polifonia nesse caso? E tem uma perguntinha, eu já respondo no chat ali. Como eu disse, polifonia é a quantidade de notas que você pode tocar simultaneamente, certo? Então, imagine que você só tem 10 dedos. E fala, nossa, André, mesmo fazendo um arpejo assim, dificilmente eu vou alcançar as 128 notas, né? Primeiro ponto. Mas vocês vão ver que eu vou falar mais para frente que o piano, por exemplo, ele toca músicas da memória interna. E aí o aluno ou o professor pode tocar junto com essas músicas. Então, quando você toca uma música, toca junto, você vai aumentar a possibilidade de alcançar essa polifonia, que é a quantidade de notas que você pode tocar simultaneamente. Por que que é tão importante eu ter 128 notas, ou mais até, que é algum caso casos de outros modelos que eu vou falar? Porque você não fica preocupado. O que que acontece quando você tem uma polifonia baixa? Você está tocando ali, fez um arpejo com o pedal apertado, né? Várias vezes ocorre de cortar o som quando você tem uma polifonia pequena. As primeiras notas que você tocou vão embora. Acabou a performance. Então, aqui, quando você tem 128 vozes, você tem liberdade de fazer um arpejo e não ficar com medo que vai cortar. Imagine se você misturar dois sons, por exemplo, um piano com cordas, igual eu coloquei aqui, esse duo aqui. Cada nota que você apertar vai consumir duas notas de polifonia. Então, assim, resumidamente, não quero entrar muito nesse assunto que é extremamente técnico, deem valor para esse parâmetro, polifonia, tá? Deixa eu ver aqui o chat, tem perguntinha aqui. A Sônia, bom dia, tenho RD 300 na escola, poderia me dizer se ele desafina? Como fazer manutenção? Precisa rever? Tem uma tecla que vibra mais, é possível devido ao uso por uma criança e pressionar mais forte? Seria o caso de dar uma olhada numa assistência, mas assim, como ele é um instrumento digital, tecnicamente ele não desafina. Mas se eu me lembro bem, eu já tive um RD300 GX, que talvez seja um pouquinho, uma série para frente do seu, ele tem um pitch bender, né? Que é aquela alavanca do lado ali.
Às vezes, eu já vi em outros teclados, não no caso do RD, mas de dar algum probleminha naquela alavanca e aí desafinar o piano, tá? Ele também tem recursos no menu do piano, a maioria deles, na verdade, você consegue trabalhar com afinações diferentes. Se você estiver me dizendo que todo o piano está desafinado um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, existe um parâmetro no sistema. Em orquestra é muito comum eles trabalharem com afinação 4-4-2, né? Um pouquinho para cima. Então tem que observar isso. No finalzinho eu vou deixar o meu contato aqui, a gente pode falar mais sobre isso, eu te oriento até a conversar com o pessoal do suporte, enfim. Tá? Aqui é uma parte que é super legal para vocês. Piano Partner, tá? Ele é um aplicativo gratuito para Android e iOS. Então é só entrar na loja lá do seu celular e baixar, tá? A coisa mais simples dele é ter assim, um controle remoto para as funções internas do piano. Então ali você seleciona sons, você seleciona as músicas internas, mas tem outras coisas legais. Ele tem gravador, então você consegue gravar tudo que você toca e fica salvo no aplicativo, tá? Então você apertou no aplicativo, toca lá no piano, totalmente sem fio, isso que é super legal, tá? É por Bluetooth, isso daqui nativo já, não precisa instalar nada, comprar nada à parte, tá? Ele já vem com Bluetooth interno para você usar com esse aplicativo Piano Partner 2. Ele também tem exercícios de estudo, tá? Então, um exemplo, por exemplo, são exercícios que você vai ouvir uma nota, Dó, por exemplo. Aí você vai tocar. Se você acertar, ele fala, opa, joinha, acertou. Errou a nota? Errou. Então, tem exercícios de percepção, um dos exemplos. Ele tem um modo que se chama Twin Piano, tá? Que é o modo professor e aluno. Isso é super legal. Ele divide o piano em duas partes, e aí fica a parte da esquerda, por exemplo, em uma oitava, e a parte da direita exatamente na mesma oitava. E aí eu já vejo uma vantagem em relação ao piano acústico, né? Eu lembro que quando eu fazia aula, há muito tempo atrás, era um piano acústico lá na sala, e às vezes o professor ia passar alguma parte da música, né? Ou a gente se atropelava, ele vinha quase em cima de mim, assim, para mostrar na oitava que eu queria, ou ele tocava no grave e eu teria que executá-la no agudo. Confunde quando você está começando na música, né? O professor mostra uma frase no grave e aí o aluno toca lá no agudo, ou o contrário, né? No começo, o aluno não compreende que aquele dó grave é a mesma coisa que o dó no agudo. Então, o twin piano, que é esse modo aqui, ele mata isso. Divide o piano em duas partes, as duas na mesma oitava. O professor toca na oitava, o aluno, opa, é isso, e toca na outra parte do piano, tá? Também dá para duas pessoas tocarem juntos, estudarem, enfim. E ele tem um modo que chama diário de estudo, tá? Esse diary aqui, a última função. O que é isso daqui? Ele vai avaliar se seu aluno está estudando. Isso é super legal e eu brinco que é um modo fofoqueiro, tanto para o professor quanto para o pai, né? Então, você logou no aplicativo, conectou no piano, ele vai colocar um diário lá, no dia 25, às 10 da manhã, ele estudou, tocou nessa região de teclas, então é super legal que dá para fazer um acompanhamento. Também exibe partitura das músicas internas ali, tá? Então ele mostra, se você estiver usando o celular ou o tablet, ele vai exibir bonitinho ali. Enfim, um pouquinho sobre o Piano Partner pode ajudar bastante no dia a dia de vocês e ele é compatível com vários pianos da Roland. A Renata fez uma pergunta aqui no chat, né? Renata, me fala se esse produto é da Holland, se não é, se usa fonte. Tem umas questões de energia que às vezes podem dar problema de afinação também, tá? E a última coisinha aqui, ó, do Piano Partner, falando do FP10, que é o nosso piano de entrada, quando você liga o piano no aplicativo, você ganha 15 timbres a mais. Então, ele vem com 15 sons internos. Plugou no aplicativo, fica com 30 sons, tá? Você tem timbres novos. É super legal. Outras coisas. Ele tem alto-falante embutido, óbvio, né? Que é legal para você ter uma solução tudo em um ali. Ligou, já vem com pedal, tudo no esqueminha para porta-partituras. Dá para tocar também com fone de ouvido ou ligar num sistema de som externo, no caso de uma apresentação e tal, né? Ele pode ser usado também para quem quer escrever partitura no computador, como controlador MIDI, tá? Então, você plugou no computador, tem vários softwares que você consegue gerar partituras, dá para fazer.
partitura lá no computador também. Aqui é uma coisa que é super legal, né? Porque às vezes a gente precisa ter um negócio que funcione, que tenha um som legal, e assim, de verdade, o FP10 tem um baita som de piano e os outros sons, assim, mas ele tem que ser leve, né? Para você carregar, às vezes, de uma sala para outra, enfim. Então é um produto super compacto, né? Ele termina, como vocês veem na foto, praticamente nas teclas aqui, então é bem fácil de carregar, tá? E aí, como eu falei antes, ele vem com pedal, porta-partituras e a fonte bivolt. Então, não importa onde você ou o aluno more, vai funcionar na boa. Tá, você pode me perguntar quanto custa, né, esse produto. Ele, sem estante, custa na loja quase R$ 6.000 e quase 7 com o estante. Para as escolas, como o Gustavo falou lá no começo, nosso gerente comercial tem uma condição especial, ele sai de 3.200 e alguma coisa até 3.800, tá? Depois eu falo um pouquinho mais sobre condições para as escolas aqui. Eu não sou a pessoa do comercial, tá, gente? E aí eu ainda falo que ele pode ser usado com estante opcional para ter o visual clássico de piano. A Renata falou que os produtos são da Yamaha. Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu não posso, Renata. Eu ia falar para você comprar o teclado da Roland que não ia desafinar, mas é brincadeira. Pode ser problema de energia ou do pitch bend, tá, Renata? É, eu apostaria nessas duas coisas. Aquela alavanquinha ali, dependendo da qualidade que ela for e do modelo, enfim, ela pode causar desafinação às vezes no equipamento, tá? Eu já vi pouquíssimas vezes, eu trabalho na Roland faz mais de 10 anos, né? Mas pela vivência de suporte técnico que eu tive lá no começo, a maioria das vezes é aquela alavanquinha ali que dá algum problema de desafinação. Ou energia também. Bom, para vocês não ficarem na mão, né? Ah, comprei o FP10, aí eu fico à míngua, né? Tem que ler aquele manual complexo e tal. Não precisa, gente. A Holland, a gente, como eu disse lá no começo, a gente é uma empresa super bem estruturada aqui no Brasil e acho que um dos pontos mais fortes que eu acho legal é o suporte que a Holland presta. Então, lançou um produto, a gente tem a preocupação, principalmente esses daqui, que tem um volume super bacana de vendas, a gente já grava vários vídeos tutoriais, então tem vídeo de praticamente tudo. Como usar transpose, como selecionar timbre, como usar o metrônomo, que eu não falei que tem, como misturar sons, enfim, tem uma série de vídeos tutoriais que a gente preparou, todos em português, tá? A Sônia perguntou, pode mostrar. Pode mostrar como usar esses aplicativos? Onde encontro na página para baixar? Sônia, os aplicativos eles estão disponíveis na Apple Store ou na loja do Android, né? O nome do aplicativo, deixa eu voltar aqui. Em específico, agora ele vale praticamente só para o FP10, daqui a pouco eu vou falar de outro aplicativo, tá? É o Piano Partner 2. Ele serve tanto para o FP10 quanto para a linha HP da Roland, a linha GP, tem vários modelos de piano que usa esse aplicativo, Piano Partner 2, e ele tem essa carinha aqui, tá? Depois eu vou falar de outra coisa que dá para usar também com o Bluetooth MIDI, sem fio, tá? Aqui eu vou passar para o irmão mais velho do FP10, que é o FP30X. A Sônia me pergunta se ele serve no RD300. No RD300 não funciona, Sônia. Ele funciona mais, o RD300 é um piano tipo de palco, né? Os aplicativos, eles funcionam nesses pianos que têm esse caráter mais de usar em casa ou na escola, tá? E linha FP, linha GP, RP, LX, essas linhas, tá? São, na verdade, a maioria dos pianos recentes da Roland, eles vão ser compatíveis, e a exceção, na verdade, é a linha RD, que é um piano focado em palco, tá? FP30X, eu coloco aqui como o que era bom ficou melhor. Ele é um degrauzinho acima do FP10, tá? E aí eu vou mostrar alguns pontos aqui que o FP30X é um modelo super novo aqui no Brasil, que eles têm, podem ajudar vocês também no dia a dia. Bom, a primeira coisa é que ele tem um pouco mais de botões aqui no painel, né? Então o acesso é um pouco mais fácil que no FP10. O som de piano, como eu falei lá atrás, ele é um som de piano super natural. A Roland ficou, gente, uns 10 anos lá atrás, tá? É uma empresa que tem 50 anos, mas eu digo que eles ficaram uns 10 anos perseguindo o melhor som de piano. Eles estudaram, porque assim, o piano é um instrumento super meticuloso, né?
Ele é um instrumento que tem madeira, tem cordas, então tem uma série de elementos, tem o gabinete, né? Tem uma série de elementos que vão contribuir para o som final do piano, certo? Não é simplesmente você chegar lá no estúdio com o microfone, gravar esse piano, gravei ele baixinho, gravei ele forte e pronto, está resolvido. Não, o piano é um instrumento que tem vida, né? Então a Roland estudou, eu não vou entrar nas minúcias aqui, o instrumento, o piano acústico, e todos esses modelos, ainda que sejam compactos, pequenos, eles estão olhando para o piano acústico, tá? Eles vão simular aqui ressonância das cordas, que as cordas vibram ali, né? Vai simular ruídos, vai simular características do piano. Então, daqui a pouco eu mostro, na hora que eu falo do piano designer, aqui que dá para você editar o som de piano, eu vou mostrar alguns parâmetros aqui com um vídeo para vocês notarem o que dá para fazer. Aqui, como eu disse da polifonia lá atrás, é super importante. Aqui a gente tem polifonia de sobra. 256 notas, gente. É muita coisa. Te dá muita liberdade para criar música sem se preocupar se vai cortar o som ou se não vai. Ele tem mais timbres, né? Então aqui a gente já tem 56 timbres internos. E aqui um parâmetro, uma vírgula, na verdade, é que desses 56 sons internos, ele tem sons super interessantes que desses modelos novos. Ele tem piano de armário, que eu achei maravilhoso o timbre. Ele tem piano forte, né? Piano forte é o cara que começou antes do piano acústico, né? Quando se começou a história de tentar desenvolver o instrumento piano, ele era chamado de piano forte, né? Depois a gente reduziu para piano, simplesmente. E tem uma sonoridade diferente e super presente na música clássica, né? Principalmente a música clássica mais antiga, ela vai, e até em algumas partituras assim, pede para você usar esse timbre de piano forte, que é um piano super característico daquelas músicas mais antigas, né? Ele toca músicas, tá? Então, se vocês tiverem que, em algum momento, colocar um pendrive com uma música ali, um playback, alguma coisa, você consegue reproduzir músicas em áudio, aí MP3, Wave ou MIDI, tá? Você colocou ali, vai tocar a música junto também, você pode tocar o MIDI, tocar junto, tá super bacana como um material de apoio, né, para vocês darem aula e tal. Tem gravador interno aqui nesse caso, lá no FP10 eu consigo gravar pelo aplicativo, Piano Partner. Aqui não, eu já consigo gravar no próprio piano, depois ainda se quiser pode salvar as coisas que você gravou lá no pendrive, tá? Tem alto-falantes, é uma potência maior que o do FP10, ele tem 22 watts de potência. E aqui super legal, ele tem duas saídas de fone de ouvido, então aqui para dar aula seria até mais ideal um pouquinho que o FP10, por quê? Professor com fone, aluno com outro, cada um com o seu, dá para até treinar em silêncio ali no caso, né? Numa situação de sala de aula. Você pode até ter dois alunos tocando simultaneamente no FP30X, no caso, cada um com o seu fone de ouvido, e você tem uma função que você divide o sinal. Então, cada aluno vai ouvir uma metade do teclado, usando aquela função twin piano. Então, você fala, o aluno da direita ouve a parte dele, o aluno da esquerda ouve a dele. Então, tem uma função que você consegue também dividir esse sinal, cada um pode estudar separadamente, tá? Se alguém tiver pergunta, fiquem à vontade, tá, gente? Aqui a gente já tem um sistema de Bluetooth mais avançado que no FP10. Por quê? Além de você ter o Bluetooth MIDI, o MIDI ele manda notinhas, né? As coisas que você toca ali, comandos normalmente. Mas aqui no caso eu tenho o Bluetooth de áudio também. O que isso significa? Eu consigo, por exemplo, tocar uma música do Spotify, entrar no YouTube, tocar uma música do meu celular no piano totalmente sem fio. Dá para usar também aplicativos de terceiros, o Simple Piano, né, que eu brinco que é aquele Guitar Hero de pianista, que vai descendo as notinhas ali durante a semana, às vezes o aluno quer aprender alguma coisa diferente, dá para usar esse tipo de aplicativo. O GarageBand da Apple, né? Então, sem fio você consegue tocar, e aí você, professor, que às vezes quer criar algum arranjo, alguma coisa, se você tem um iPhone, por exemplo, um iPad, já vem com esse aplicativo GarageBand, totalmente sem fio, e vale para o FP10 isso também. Você consegue gravar ali no celular e criar músicas, né? Com várias pistas e tal, no GarageBand também, tá? Além do aplicativo da Roland. E ele tem esse aplicativo que é da Roland, que se chama Piano Everyday. E aí eu quero fazer uma vírgula desse aplicativo, ele é um pouquinho diferente do Piano Partner,
Como o FP30X, essa linha X da Holland tem 3 modelos, FP30X, 60X e 90X, esses modelos eles já têm esse aplicativo Piano Everyday, que é um aplicativo um pouco mais recente. Além de ter tudo aquilo que o Piano Partner 2 tem, seleciona os sons, mostra a partitura das músicas, que mais? Ele tem ritmos também, dependendo do modelo que você usa de piano, ele vai acrescentar ritmos, tá? Então, você toca ali na mão esquerda, vai funcionar praticamente como um teclado arranjador. Então, ele tem jazz, pop, rock, os ritmos bossa, samba, enfim, esses ritmos que a gente toca no dia a dia, valsa, né? Então, às vezes, para estudar é super legal, um apoio, né, para o aluno, na verdade. Então, ele vai, vamos estudar um tema de jazz hoje. Seria mais legal ter uma banda acompanhando, né, mesmo em casa. Então, tocou com a mão esquerda, vem aquela banda completa, mão direita, solo, por exemplo, ou dá para colocar no piano inteiro também. Tem uma coisa super legal no Piano Everyday que não tem no outro aplicativo, que é isso daqui, ó. O programa One Week Master. O que é isso? Ele desafia o aluno a aprender uma música em uma semana, tá? Então, ele começa no primeiro dia, a mão esquerda, mão direita no segundo dia, depois junta as duas mãos, vamos acelerar mais, enfim, em uma semana a pessoa tem que estar tocando uma música também. Ele exibe as partituras, são mais de 300 músicas internas, e além de músicas, tem exercício de aquecimento, tem métodos, enfim, tem várias coisas dentro do aplicativo, e conteúdo já vem, na verdade, no piano, tá? Você não precisa do aplicativo para tocar essas 300 músicas, é só uma forma fácil de selecionar e visualizar a partitura. Se for uma música mais complexa, vocês veem aqui que tem um exemplo da partitura, dá para você até ligar ou desligar a mão esquerda e mão direita. Vamos ouvir só a mão direita? Dá para ouvir a mão direita. Ou, melhor ainda, vamos desligar a mão direita e eu executo a mão direita em tempo real e deixo a mão esquerda tocando? Dá para você fazer esse tipo de ajuste. No final, você consegue desligar as duas mãos, por exemplo, e deixar só o acompanhamento. E aí você toca com as duas mãos ali, deixa o acompanhamento. Esses ritmos brasileiros são bem autênticos, você poderia demonstrar algum deles? A minha pena, Renata, é que hoje eu estou sem o piano aqui. Normalmente a gente faz do estúdio da Holland, né? E assim, eu queria muito, eu adoro fazer essa apresentação pessoal, mas assim, eu gosto bastante. Ele tem uma bossa super legal, 2 variações, tá? Tem introdução, como no teclado arranjador, tem uma introdução, tem uma primeira parte para tocar estrofe, uma segunda para o refrão e tem um final. Eu gosto bastante, assim, principalmente a bossa é bem gostosinha de tocar assim, ele responde a acordes mais complexos, não é só a tônica, terça e quinta. Quer fazer aqueles acordes mais complexos, ele também vai responder. Esse piano consegue replicar. Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu só ver se eu consigo ler aqui. Esse piano consegue replicar a mesma oitava em 3 regiões? Não, são 2 regiões que ele consegue dividir. Tá pensando nesse modo aí, professor e aluno, ou pai e filho, 2 alunos, enfim, 2 divisões, tá? E podem ir mandando pergunta que eu vou responder na medida do possível aqui. Também dá para comprar partituras nesse aplicativo, tá, gente? Tem um acervo de mais de 70 mil partituras, que vão desde as peças clássicas até pop, modernão, assim, né? Então, dependendo do perfil do seu aluno, ou você mesmo, professor. Às vezes você vai, poxa, eu vou comprar um método por causa de uma música, né? Então, no aplicativo dá para você comprar uma música em específico, tem um acervo gigantesco. Como eu disse, tem exercício de aquecimento, percepção musical, né? Também parecido com o Piano Partner. Também tem aquele acompanhamento de estudos, né, da linha do tempo, o modo de duro que eu falei lá, que ajuda o pai, ajuda o professor a saber se o aluno está estudando. E como eu disse, ele adiciona ritmos ao piano, tá? Tem outras coisas, grava, enfim, tem diversas outras coisas que você consegue editar, selecionar os sons, mas aqui são coisas que eu acho super legais do Piano Everyday, outro aplicativo se você tiver FP30X ou os outros modelos que eu vou falar agora. Lembra que eu falei que os pianos da Holland eles são customizáveis, né? Que a Holland se preocupou em fazer um som de piano super bacana? Tá, o som é legal, gente, mas mais do que legal, esse som ele pode ser customizado, tá?
Então, como eu disse há alguns minutos atrás, o piano ele é um instrumento que pode ser considerado instrumento de corda, percussão, porque ele tem cordas, ele tem martelos que batem ali, ele tem a madeira, tem uma tampa que abre e fecha. Tudo isso contribui para a formação do som do piano, né? E a gente está sempre, sempre, sempre olhando para o piano acústico, tá? E de maneira nenhuma a Roland desmerece, nossa, o piano digital é melhor que o acústico. Não, eu acho que cada um tem o seu lugar, né? E as suas vantagens. Eu vejo muitas vantagens para uma situação de escola de música, por exemplo, para vocês que lecionam, né? Por conta de praticidade, de não ter que afinar o instrumento direto ali. Às vezes você trabalha numa sala que bate muito sol, por exemplo, que tem ar-condicionado, vocês sabem que o piano acústico, gelou muito tempo, desafina. Muito sol, desafina. Então, tem uma série de coisas que são vantagens, né? Para quem precisa de mobilidade e tal, e um negócio que seja mais ali, né? Toda vez que você ligar, vai ser a mesma sonoridade. O piano designer, ele é uma função que tem no FP30X, tá? Tem um aplicativo também que você consegue fazer totalmente sem fio, isso que eu estou falando. Ele faz, por exemplo, a abertura do tampo do piano. Então, o que que isso faz? Tampo fechado no piano, som mais opaco, tampo mais aberto, um som mais brilhante. Eu vou mostrar um vídeo já já aqui para mostrar um pouquinho disso para vocês. Vai ter a ressonância do gabinete, das cordas e das teclas também. Sem querer me aprofundar muito, imaginem num violão, né? Quando você abafa as cordas, sai aquele som mudo, né? O som, ele acaba rápido, né? Tocou na corda, o som acaba. No piano é a mesma coisa, ele tem os abafadores em cima, então se você tocar uma tecla sem o pedal de sustain apertado, esse som vai ser silenciado rapidamente. Apertou o pedal, essa corda vai liberar, e aí ela vai vibrar, né? Como no violão, esses instrumentos, todas as cordas vibram. Então, isso causa ressonância, tá? E aí eu vou mostrar no vídeo já já a ação dessa ressonância. Quem tiver de fone de ouvido vai conseguir ouvir bacaninho isso que eu quero mostrar. E aqui a cereja do bolo da Roland. São alguns parâmetros que eu coloquei aqui, tá? Mas acho que são os mais legais. Ele tem, gente, como se você fosse um afinador de piano. Você consegue afinar nota por nota desse piano. Então, tem gente que prefere a região do agudo com uma afinação um pouquinho mais para cima, o grave um pouquinho mais para baixo. Dá para mudar o volume de cada nota individualmente, e eu explico por quê. Imagine que você instalou o piano numa sala que tem um teto de gesso, por exemplo. E aí você toca um ré, uma nota ré grave ali. Só aquele ré faz o teto de gesso inteiro da sua sala vibrar. Gente, você consegue naquela nota ré específica e baixar o volume dela um pouquinho, ou aumentar um pouquinho o volume de determinada nota. E por fim, eu brinco. Tem pianista aqui, gente? Será que tem pianista? Tá autorizado, gente, para colocar no YouTube sim, tá? Bom, eu estudei piano, então eu posso falar. Pianista tem ouvido supersônico, né? Alguns, pelo menos. Principalmente quem está tocando muito tempo. Aí tem pianista que chega e fala assim, essa nota aqui, ó, esse lá bemol aqui da terceira oitava, tá soando um pouco mais estridente que as outras notas, ou um pouco mais opaco. Gente, você consegue nota por nota, como piano designer, e mudar a característica da nota. Em uma nota em específico, você consegue falar para ela assim, fique mais brilhante um pouco, fique mais opaco. Poderes do piano designer da Roland, a gente vai muito longe mesmo para você ter liberdade de ter o melhor timbre, tá? Esse é o grande objetivo, na verdade, é você ter um som cada vez mais fiel, né? E eu estou falando só dos timbres de piano, obviamente tem vários outros sons dentro do produto, né? Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Esse daqui é o Manuel, tá? O nosso especialista de piano. Eu vou mostrar só um pedacinho do vídeo para vocês verem a abertura de tampo, por exemplo, e aquela ressonância. Som mais fechadinho agora, com a tampa fechada. E agora ele vai Se abrir você a quiser, tampa. você pode até tirar esse tampo. Esse app também nos permite Eu vou passar um pouquinho mais para frente. gerar os harmônicos que a ressonância simpática reproduz em um piano acústico.
Eu vou exagerar esse parâmetro aqui e mostrar para vocês o quanto isso é impressionante. Coloquem fones. Outros elementos Vocês conseguiram ouvir uma sobrinha ali no som? É exatamente isso que acontece, né? Então, imagine que você tocou uma nota dó ali no meio do piano. editáveis são a ressonância do pedal. Pronto. Você tocou uma nota dó ali. Se você tocar qualquer outra nota dó no piano e essa nota estiver abaixada, ou seja, a corda solta ali do piano, ela vai vibrar em simpatia com aquela outra nota dó. E tudo isso traz mais vida ao som, né? Um som mais real e mais próximo ainda do piano acústico. Tem uma outra coisa que eu quero comentar ainda sobre o Supernatural da Holland, que é o seguinte: na última oitava do piano, se vocês tiverem a oportunidade de ver um piano acústico, vocês vão ver que não tem abafador, né? Na última oitava. Vocês vão perceber quando tocar num piano da Holland, desde o FP10, que é o modelo de entrada, que na última oitava o som, ele, mesmo você tocando seco, ele demora um pouquinho mais para acabar. Por quê? Porque no piano acústico não tem abafador, ou seja, o som sobra um pouquinho mais, graças aos anos de estudo do... Ei, Manuel quer tocar. Graças aos anos de estudo da Holland do piano. E tem perguntinha aqui no chat? A Renata concordou comigo que pianista tem ouvido supersônico, né, Renata? Bom, conexões e recursos, né? Mais coisas que podem ajudar vocês aqui no FP30X, tá? Ele tem uma interface USB de áudio e MIDI. O que isso significa? Além de você poder tocar música do YouTube lá do celular totalmente sem fio, usar aplicativos por Bluetooth, pelo USB, aquele cabinho de impressora, você ligando no computador, além do MIDI, para escrever partitura, coisas normais, você trafega áudio também, tá? Então, isso aqui é legal numa situação de aula à distância, por exemplo, que você precise mostrar o som do piano, então você toca e vai sair o som limpinho pelo USB, tá? Outra coisa é gravar o próprio som do piano lá no computador, em softwares de gravação. Nossa, eu preciso produzir uma música completa aqui. Por essa interface de áudio, então, você consegue ter exatamente o som do piano sem precisar comprar uma placa de som. Isso que é mais legal, porque uma placa de som custa em torno de 5 mil reais, custa em torno de R$ 1.000, mais ou menos, tá? Então, você vai ter, de certa forma, economizando aqui, só com o caminho USB, ele já vai resolver tudo. Dá para tocar música lá do computador e sair no piano também, enfim, é um super benefício que você tem. Dá para colocar o pedal triplo também, então para quem quer olhar mais para o piano clássico, que precisa de toda aquela interferência dos pedais e tal, dá para usar o pedal triplo, né? Para ter as técnicas de piano, e aliás, o pedal você não fica travado àquelas funções tradicionais, que é o sostenuto, que é o sustain e tal. Então, o pedal da esquerda e o do meio, você consegue atribuir outras funções. Start-stop, por exemplo, de uma música, para você não precisar apertar o botão? Sim, dá. Coloca start-stop ali no pedal e você toca. Dá para você, quando você mistura dois timbres, por exemplo, piano com cordas, dá para usar um dos pedais para chamar aquele som de cordas no meio da música? Dá também, que é como se fosse um pedal de expressão, né? Então você tem outras funções que dá para atribuir para os pedais também. E aqui é uma coisa legal que não tem lá no FP10 e tem no FP30X, que é a saída P10, tá? Então ele tem um par de saídas aqui, que além de ter as duas saídas de fone, você consegue então mandar para um sistema de som, para uma apresentação, enfim. Aqui já focado numa situação de recital e tal. Bom, aqui tem as opções do FP30X, ele tem duas cores, preto e branco, tá? E pode ser vendido com ou sem estante. E se alguém tiver alguma pergunta dele, estou à disposição, tá? André, desculpa te perguntar, Sim. tá? Eu nunca tive um piano digital, tá? Ele já vem com um uma pergunta super, às vezes nem cabe, tá? Que eu Manda não lá. tenho. Ele já vem, eu preciso comprar uma caixa de som para ouvi-lo, por exemplo, ou ele já vem acoplado à Já caixa vem. de som? Já vem, ela fica, é super interessante essa pergunta, porque assim, quando a gente olha para eles, a gente pensa que não tem, né, alto-falante.
A Roland posicionou os alto-falantes para eles ficarem escondidinhos e ficar com um painel mais bonito, mas o som é super, super, super legal. Todos esses modelos que eu estou falando já tem alto-falante. O que vai mudando do FP10, por exemplo, que é aquele primeiro que eu falei, para o FP30 e seguindo, agora eu só vou falar de dois modelos bem rápido, tá? Que são modelos com André, porte um desculpa, pouquinho... posso só Sim, fazer uma pergunta? Eles são claro. pesados? Por exemplo, eu toco em casamentos aqui na minha cidade. Não. Então, dá para transportar fácil ou não? Não. É um dos focos. Aliás, esses dois modelos, a linha FP, você vê aqui, ó, que eles têm esse perfil aqui, ó. Dá para usar com estante de teclado, tá vendo? Então, dos pianos do mercado, tanto a FP10 e a FP30X são os modelos mais fáceis de transportar, tá? É o porte ideal, na verdade, para quem precisa de um piano 88. Eu super, super, super indico. Os dois modelos, na verdade, o FP30X tem a vantagem de ter aqui essa saidinha aqui, ó, que eu comentei, ó, que é a saída P10, né, que é legal para quem toca, por exemplo, em casamento, que vai performar, que vai fazer uma apresentação, é mais fácil que é um cabo mais comum, né, aquele cabo banana ou P10, que é aquele cabo grande no FP10, dá para usar no sistema de som? Sim, você vai sair com aquele cabinho de fone de ouvido, aquele pequeno, e transformar em um cabo grande do outro lado, também é possível. Tá? Mas, respondendo a pergunta, eu até pontuo aqui, ó, no FP10, por exemplo, e o 30 vale a mesma coisa, que ele é super leve e compacto. Entendeu? Aqui, ó, leve com design compacto. Ó. É muito prático de carregar. Aqui na foto tá com o estante, mas você consegue sacar ele da estante e levar, coloca numa capa e usa uma estante de teclado. Ele tem as duas opções, com ou sem estante. Tá vendo? A FP30X sem estante aqui, ó, sobre uma mesa. Então, eu super indico, na verdade, por várias coisas, né? Olhando para o casamento, às vezes você precisa disparar alguma base para tocar junto, né? Então você vê que tem várias coisas que pode ajudar aqui. Pode disparar uma música no celular e sair no piano, pode ligar um computador dele, tocar a música junto. Você consegue colocar a música no pendrive e disparar e tocar junto também. Eu sei porque eu toquei muito tempo em casamento e eu sei que essas coisas ajudam, né? No dia a dia, e para quem trabalha com isso, ou na própria situação de apresentação mesmo, quando a gente precisa ter uma base junto, né? Você tem várias formas de disparar, por exemplo, músicas junto com o que você está tocando. Pelo celular sem fio, pelo computador ou com pendrive. Então, tem um leque bem bacana no FP30X, por exemplo. Super indico. Aqui, já para quem quer ter uma coisa um pouquinho mais fixa, tá? Todos esses modelos, FP30X, esses que eu estou falando agora, são equipamentos bem novos, tá? Todos os lançamentos desse ano, eu faço questão de mostrar para vocês, porque é novidade, provavelmente a maioria de vocês não viu, e nem nos eventos que a gente fez com o CAEM, com as escolas, enfim, é super legal conhecer. O F701 já tem esse porte com móvel e com a tampa em cima, tá? Então, a linha FP, as teclas ficam expostas, né? Até por essa questão de eu poder carregar para o lado que eu quiser. Aqui não, eu estou pensando em instalações fixas. Dois modelos que eu vou falar agora, para adiantar, eles são exatamente iguais, tá? Em funcionalidade, tá? O que muda é o porte e o gabinete deles, tá? Então aqui, o F701 tem esse porte mais slim, e uma tampinha que desliza sobre as teclas, ela é dobrável ali, né? E tem o RP701, que já tem esse porte mais clássico, né? Então, os dois modelos exatamente igual em funcionalidades, mas com essa diferença de móvel. Se você procura uma coisa mais moderna, mais fácil de carregar para cima e para baixo, talvez o F701 seja mais prático. Aqui, o RP, um porte mais bacana. Obviamente, a Roland tem um montão de outros modelos de piano. Eu estou colocando aqui os modelos, primeiro, lançamentos e modelos que eu acho que de super custo-benefício, que compensam, entendeu? De pegar. Bom, com relação a som, né? A gente estava falando lá no FP30X de 56 timbres. Aqui a gente já tem mais de 300 sons, tá? Lembra que eu falei lá? Aqui também a gente tem piano de armário, piano elétrico, estilo Rhodes, né? Que é aquele piano super legal que o pessoal usa para tocar pop, black music. Forte piano para as peças clássicas, entre outros. A polifonia também é grandona, 256 vozes. Como eu disse, tem vários outros tipos de som, né? Som de órgão, cordas, bateria, sintetizador, enfim, vai ter vários tipos de som.
São mais de 300 timbres. Aqui, ó, o Carolino. Antigamente dizíamos que piano digital nunca seria igual ao piano acústico. Hoje digo que está 98%. É isso. Eu super concordo também. Eu acho que a gente está caminhando, né, para uma realidade nos timbres aí. E com o piano designer, essas funcionalidades que eu mostrei aqui, você chega mais perto ainda do som do piano. Uma experiência rápida, a gente teve com o Ivan Teixeira, que é um super pianista, acostumado a tocar a vida inteira em piano acústico. E aí ele gravou um vídeo para Roland num piano nosso. E aí terminou o vídeo, ele não, eu preciso olhar embaixo desse piano. E aí ele fez igual a da Maria Braga, né? Ele passou embaixo do piano para ver se não tinha cordas mesmo, não tinha por essa questão, Carolino. Cada vez mais perto do piano acústico, um som extremamente real, né? E aí eu não te falo, não sou vendedor, eu sou músico, né? Primeiro, apesar de trabalhar na empresa assim, a gente tem a sensibilidade de músico, né? E eu vejo o instrumento da Roland assim. Bom, também tem Dual, que mistura dois timbres. Tem o Split, que você divide o teclado em duas partes. Aliás, todos os modelos que eu falei até agora, eles podem dividir, coloca um contrabaixo na mão esquerda e um piano na direita. Piano na esquerda e cordas na direita, dá para você usar dois sons diferentes. E o modo Twin Piano, que é o modo professor-aluno. Bom, um pouquinho de sons aqui, ó. Vamos ouvir um timbre diferente. Aqui um piano um pouquinho mais fechado, tá? Para quem gosta daquele piano mais com aquela pegada clássica, mais fechadinho, menos pop, né? Vocês notaram, né, quando ele tocou ali no agudo, você viu como vem diferente o timbre? Então é isso, é a vida, né, do som de piano acústico aqui num piano digital. Vou mostrar rapidinho o som de piano elétrico, um exemplo, são 300 timbres. Opa. Então, vocês veem que a gente não olhou só para o piano acústico, tem uma série de vídeos desse, o modelo que eu estou mostrando agora, F701 e RP701. Coloquem lá no YouTube depois, F701, RP701, demo. Vão ser demos feitos por esse super músico brasileiro chamado Agenor De Lorenzi, tá? É um músico daqui de São Paulo. André, outra Sim. pergunta, o peso da tecla é igual ao piano ou não? Sim, a tecla eu falei lá no FP10, mas vai valer para todos esses daqui. Ela tem três coisas. Ela começa um pouquinho mais pesada e termina um pouquinho mais leve lá nos agudos. Então, ela já olha para o piano acústico, nesse sentido das teclas. Elas têm a textura da tecla de piano, então você passa a mão em cima da tecla, você vê que ela é meio rústica, tem o ivory feel, que simula o marfim. E, por fim, você tem o escapement, que eu falei lá atrás também, que você consegue, lá embaixo da tecla, ela vai ter um degrauzinho para você fazer repetições da mesma nota. E eu insisto nesse ponto, porque tecla, para mim, é o timbre é muito pessoal. Tem gente que, eu gosto mais do som da Yamaha, da Roland, da Korg, enfim, de qualquer marca. Tem um montão de coisas boas, então, rapidinho, tem metrônomo, em todos os modelos, tem gravador, toca música, dá para gravar em formato de áudio para tocar no carro, para de repente mandar pela internet para um aluno? Sim, dá. Tem o Bluetooth de áudio e MIDI, que eu já falei, tocar música do celular sem fio, usar aplicativos, Simple Piano, Piano Everyday, Piano Designer, dá para usar.
O sistema de som aqui já é um pouquinho mais potente, ele tem volume suficiente para sala de aula, recitais, escola de música, para a sala da tua casa, se você quiser. Eu tenho um piano da Roland em outro cômodo aqui e eu me divirto. Eu tenho uma filha de 1 ano e ela toca mais do que eu agora, né? Porque ela descobriu que a vida é melhor com música, como eu disse. E aqui um pouquinho do perfil desses pianos, vocês veem que a parte de trás dele não tem as conexões, então ele fica bonito. Em qualquer posição que você monta, não fica aqueles cabos, né, todos bagunçados ali atrás do piano. E aqui o perfil do RB701. Gente, esses pianos aqui, eles custam na loja em torno de 11,5, mais ou menos, 12. E as escolas têm uma condição diferenciada de pelo menos uns 2, 3 mil reais para baixo, tá? Nesse preço. Como o nosso tempo é curtinho, eu quero agradecer a vocês. Caem mais 1 ano juntos, né? Na verdade, a gente passa 1 ano inteiro juntos, conversando, gerando conteúdo e abrindo oportunidades, enfim. A Roland é uma empresa super aberta para a escola. Eu, André, sou muito grato a vocês, professores, tá? Que levam a bandeira da música e a gente sabe, né, que a música, ela salva pessoas, ela muda histórias, mudou a minha. O melhor presente que meu pai me deu aos 10 anos foi um violão, né? E aí depois enveredei para o lado das teclas, assim, mas sou super feliz por ser músico, tenho honra de trabalhar numa empresa como a Roland, que é uma empresa que respeita a música, só faz instrumento musical, então está 100% focada nisso. Tem meu e-mail aí, andré.luiz@roland.com, tá? Estou à disposição de vocês. E aqui o nosso contato comercial, vamos dizer assim, para o dia a dia, que eu quero comprar alguma coisa, quero saber o preço, quero saber a condição, só rapidamente vocês têm um desconto, tá? Em cima do valor que a loja paga, vocês têm 20% de desconto ainda, ou seja, mais barato do que uma loja pagaria, e paguem 10 vezes sem juros, só para adiantar. Então, só fazer um cadastro, lá o Isaac pode ajudar vocês no dia a dia, e super obrigado, gente. Ai, caramba, tinha mais pergunta aqui, né? Ó, o HP é muito parecido com o piano acústico em todas as características que o Emerson falou, eu também concordo. A série HP para cima, gente, eu já digo que é piano para pianistas sérios, tá? Sem querer me alongar muito, mas ele tem um sistema de teclas um pouco mais responsivo ainda, com mais dinâmica, enfim. É incrível. Aqui eu falei em modelos de super custo-benefício, esse é o ponto. Mas a Roland vai ter piano de cauda, que é aquele que você toca assim a lágrima desce? Tem também. Tchau, gente. Obrigado, viu? Bom dia para vocês. Bom dia.